Quando eu digo que eu sou celebrante de casamentos, um monte de gente tem essa reação. Nossa, você é celebrante de casamentos. Nossa, que legal, que chique. Nossa, que lindo. Eu vi lá suas fotos, seus vídeos. Nossa, que lindo demais. Que lugar chique. E também há quem diga que basta você ter uma voz impostada, uma voz de locutor ou locutora de rádio, você já pode ser um celebrante de casamentos. Eu diria que até pode, mas eu tive que desenvolver algumas habilidades, né, ao longo da minha trajetória profissional, né? A celebrante de hoje não é a mesma celebrante que começou há 8 anos atrás. E aí agora eu te faço uma pergunta: você sabe o que um celebrante de casamentos faz por detrás, né? Além daquela ponta do iceberg que a gente vê, que é o celebrante já em ação, conduzindo a cerimônia de casamento, você sabe? O vídeo de hoje é preparado pensando em responder essa pergunta para você. Então eu vou compartilhar com você quais que são os meus processos, quais foram as habilidades que eu tive que desenvolver, né? E que, eu tive que desenvolver, porque eu não nasci sabendo. Eu errei bastante, eu quebrei bastante a cabeça, né? Porque eu acho que uma desvantagem de você ser um autodidata, embora eu não tenha sido 100% autodidata, é que às vezes falta um mentor para te falar: olha, se você for por ali, você vai quebrar a cabeça, você vai errar. Ele te ensina, né? Em contrapartida, quando você aprende por sua conta, se colocando à prova da situação e desenvolvendo ali, tendo a sagacidade de pegar os ensinamentos conforme, né, a experiência se apresenta para você, os resultados são imensuráveis, sabe? E os aprendizados são inesquecíveis. Você aprende mesmo, você passa dali a um tempo com bastante treino e prática, você fica muito bom. E essas habilidades que eu vou compartilhar com você, que eu tive que desenvolver, e como eu aplico isso no meu processo, eu acredito que de alguma maneira pode destravar aí algumas coisas em você. Tá? Às vezes você já até se imaginou, né, querendo trabalhar como celebrante de casamentos, mas acha que por isso ou por aquilo não é pra você. Quem sabe com a minha narrativa aqui, você não destrava, sabe aquele clique, sabe, que abre o cofre? Enfim, fique comigo até o final do vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas ou porque o título te chamou a atenção, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Pra Falar de Amor. Eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante de casamentos e especialista em comunicação conjugal. E aqui a gente fala sobre relacionamentos, dinâmicas a dois e como você pode economizar para então casar, tá? Esse é o meu comprometimento com você. Você não tem paciência para escutar o coleguinha dizendo quanto ele ama aquela garota ou quanto ela tá apaixonada por aquele garoto, para você que não consegue separar a tua felicidade ou infelicidade do momento de vida de outras pessoas, eu sinto dizer que você vai ter um trabalho a mais para desenvolver a habilidade de escuta ativa tão fundamental no meu trabalho. E eu falo muito, tá? Mozão, coitado. Eu falo muito. Gente, eu falo pelos cotovelos. Que é isso? Mas quando a gente tá falando de cerimônia de casamento, quando a gente tá falando de falar do amor de outras pessoas, a escuta profunda que é o grande diferencial, né? Eu costumo brincar assim. Quem já me conhece há mais tempo aqui no canal sabe, eu sou virginiana, né? Signo solar. E ascendente escorpião. Então é aquela duplinha barra da pesada do FBI, sabe? Eles descobrem todos os casos. Eles fazem um interrogatório como ninguém, sabe? Tem até uma série, mentalista, alguma coisa assim. Ai, gente, eu não sei. Mas que ele é um detetive, assim, ele tem, né, toda uma sensibilidade, ele pega as coisas, ele é muito rápido, ele vê a linguagem corporal ali em evidência, ele escuta o que não está sendo dito.
Então a escuta profunda é uma habilidade que eu tive que desenvolver ao longo do tempo. E é engraçado porque eu sempre apreciei esse tipo de histórias mesmo, de me aprofundar em histórias, com aquele ar meio farejador, sabe, curioso, investigativo. Se você tem isso em você, nossa, vai ser sensacional. Se você tem essa habilidade, né, de perceber nos detalhes, de pegar nas entrelinhas, de escutar realmente o que não está sendo dito por meio da observação e da entrega genuína, você vai se dar muito bem. Porque aí a gente é capaz de entender os porquês eles se amam. Por que eles se escolhem? A gente sabe que casamento é uma das interações mais complexas que existem. Então, por que, sabendo disso, sabendo dessa complexidade de uma vida a dois, de um caminho em conjunto, por que eles continuam no propósito? Por que eles continuam desejosos, sabe? Então, essa escuta ativa, ela é fundamental no meu processo, porque aí eu consigo pegar a intimidade. E aí, através da minha comunicação, né, com as técnicas que a gente vai conversar ainda aqui, aí eu consigo, no momento da minha fala, literalmente marcar aquele momento pela emoção que eu vou cativar neles. Tipo assim, nossa, ela falou aquilo e aquilo resumiu tudo. Ela falou aquilo e aquilo fez todo sentido para mim. É isso que vai tornar aquele evento único, sabe? E cada história é única e eu preciso entender, decifrar como ela se apresenta. Uma outra habilidade que eu desenvolvi em mim, eu até preparei meu tópicozinho para não esquecer de falar, tá? É a minha habilidade de escrita. Eu fui aquela criança, né? Minha mãe ia lá e comprava caderno e caneta, lápis pra gente passar o tempo. Sabe? E minha mãe não deixava a gente brincar na rua. Então, qual que era a minha distração? Eu vou ler todos esses livros dessa biblioteca que tem aqui. Todos esses livros que tem aqui eu vou ler. Já li livro de medicina, já li livro de A a Z, de medicina ocidental. Era a única estratégia de entretenimento que eu tinha quando eu era criança. Ela não deixava a gente fazer nada mesmo, então a gente ia ler. Que bom, né? Hoje eu vejo os resultados disso, então sou mais grata do que revoltada. E isso treinou a minha escrita. Ok, a melhor forma de você ficar bom em escrever é você ler em voz alta, aumentar o teu vocabulário, sabe? Não tem jeito, gente. Não dá, mas eu não gosto de ler. Poxa, para o seu trabalho. É para você ficar melhor ainda, é para você se lapidar, sabe? É para você, um investimento em você. Como consequência disso, garante que o meu texto, que o meu roteiro, que as palavras que eu vou usar durante a cerimônia tragam o artesanal. Tragam o exclusivo. Não tem como fazer copia e cola de ChatGPT na hora de falar do sentimento da história das outras pessoas. Tem ali um recurso ou outro que você pode utilizar, se couber. Até tem, mas se você investigou, se você se aprofundou em você mesmo, dentro dos seus pensamentos, você vai ter como colocar aquilo que não foi dito, aquilo que você percebeu. Sabe, eles vão te contratar, duas pessoas vão te contratar, porque elas idealizam que seja você a pessoa quem vai contar a história delas. Então aí já fica até um insight para você, se você tem esse desejo de trabalhar como celebrante de casamentos. Esquece esse negócio de concorrência. Não se preocupa com isso. Entendeu? Porque a cerimônia de casamento, ela é só a ponta do seguinte, ela é o resultado final. Eles querem o teu jeito de se comunicar. Eles querem as palavras que são ditas por você com a inspiração que elas trazem como benefício implícito. Também é sobre você. E isso se reflete no seu texto. O seu texto, ele é único, ele condiz você, ele é uma criação, uma obra de arte sua, é o resultado dela.
E aí eu percebo que quando você tem a gestão do ritmo, a conexão ela explode. Então é importante, e eu desenvolvi isso, de você se entregar para aquele momento tal ponto em que você consegue entender, mesmo que numa situação de improviso, saber o momento certo de cada intenção. Lembra que eu falei que o celebrante de casamentos ele é um arquiteto de emoções? Eu sou uma arquiteta de emoções. É porque através da sua narrativa, com a segurança de um roteiro autoral, com a segurança de eu sou o detentor desta obra, porque eu a criei, que você vai saber a hora de respirar. Aquele momento em que pede uma emoção, em que você se emociona. Aquela piada que foi intencional sua e que você genuinamente se diverte com ela, sabe? Só quem tem a segurança do teu roteiro consegue aproveitar e surfar uma onda boa, que é uma oportunidade de improviso. E aí você também vai ter a sagacidade conforme o tempo, conforme, né, se deu o acúmulo, né, de experiências vividas celebrando casamentos ou cerimônias no geral, e aí você vai começando a pegar um time legal para as coisas, mas é com o tempo, né? Hoje eu não fico mais apegada ao roteiro. Se você começar agora, talvez você vai querer escrever palavra por palavra, né, para poder conduzir com uma maior porcentagem de assertividade. Mas aí você perde um momento de uma risada aleatória que alguém soltou, atrasada depois do que você falou. E aí se você não aproveita daquilo, nossa, dá uma impressão de engessado, de inseguro, por vezes até de despreparado. Eu tenho muito aquela pegada meio liderança, assim, sabe? Eu já percebi isso, acho que é involuntário meu. Aonde eu chego, eu meio que assumo inconscientemente uma postura de liderança. Quando eu comecei a trabalhar como celebrante de casamentos, eu pensei, nossa, vou trabalhar sozinha, nossa, de boa, suave. Só que na prática não é assim. Mais rica, mais gostosa, mais emocionante é aquela cerimônia onde celebrante está alinhado com o fotógrafo, que está alinhado com a assessoria, que está alinhado com o DJ, com os músicos. É horrível quando você tá lá celebrando o casamento e o som tá falhando. É horrível. Se eu não estiver em sintonia com o músico, que vai estar numa tensão também cabulosa, né? Porque ele tá tudo funcionando, a gente testou tudo antes, por que agora tá dando interferência? Acontece, minha gente. Acontece. E se eu não tô alinhada com ele, se não rolou um good vibes, uma primeira interação respeitosa, uma primeira interação gostosa, uma primeira interação proativa, porque ninguém trabalha sozinho num evento. Para que um evento ele seja uma boa experiência, quanto mais todos os fornecedores, todos nós, profissionais, estivermos alinhados, melhor. Se eu já chego no local da cerimônia e já converso com a assessoria, me predisponho a ajudar em alguma coisa, sabe? Para que a gente haja em sintonia, para que no momento nada interrompa essa mulher. Se eu sei que tá rolando alguma coisa nos bastidores, se eu tô alinhada a esta profissional, assessoria ou assessor do dia ou do espaço, eu sei como conduzi-la no altar, eu minimizo o problema, eu dou segurança, eu falo um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais de tempo. Você percebe? É um trabalho em equipe, então eu tive que desenvolver isso na minha vida. E aí, aonde eu falei sobre liderança, né? Aonde isso foi um desafio para mim. Porque não tem como você assumir uma postura de liderança quando cada um já está perfeitamente alinhado com o que precisa fazer. Então é como uma dança coletiva, é uma roda. Se alguém para todo mundo. Se de alguma maneira você tem dificuldade em trabalhar em equipe e se ver nesse contexto que eu tô falando, essa é uma habilidade que é desenvolvida. É desenvolvida. É claro que ao longo da minha trajetória profissional eu já vi de tudo um pouco. Já teve vezes de eu ficar realmente assim, brava assim, né? Desgostosa, sabe? Inconformada, incrédula, com a forma que alguns profissionais conduziram algumas situações. E é claro que deve ter profissional que pensa a mesma coisa de mim.
É normal, às vezes não dá match. Quando dá bom, quando dá certo, nossa, é bom demais. É muito bom. O trabalho flui, sabe, passa rápido, não no sentido tipo assim, acabou logo, graças a Deus. Não, é gostoso, tudo flui, sabe, é leve, é suave. Você vê o sorriso no rosto dos noivos, sorriso no rosto das pessoas, sabe? Então, eu espero que esse vídeo meu, se fica uma pontadinha de curiosidade, como é que um celebrante de casamentos ele trabalha, até para que você entenda o valor associado a este serviço, sabe? Eu às vezes acabo me entristecendo, porque tem noivas que entram em contato assim, eu quero saber o seu valor, quero saber o seu preço. Mas tem um monte de conteúdo gratuito aqui que eu trago para o canal. Eu dou toda uma assessoria, toda uma atenção para ela, sabe? No sentido de resolução, minimização e garantia de boas emoções, boas experiências. Mas ela tá só focada no preço. Mas por quê? Porque não tá fazendo escolha inteligente para o próprio dia. Deve estar com outra coisa na cabeça. Sabe? E aí, por incrível que pareça, eu, claro, sempre emanando isso para o universo, esperando, né, isso de bom grado, eu acabo sempre recebendo noivas, na sua maioria, que estão zelando por outra coisa, sabe? Estão zelando por o que realmente importa. Então elas não vão se preocupar com o preço. Enfim, eu espero que você tire bom proveito desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você acha que a profissão de celebrante de casamentos dá match com o seu estilo, se é dessa forma que você trabalha, que você gostaria de trabalhar. Enfim, me fala um pouquinho. Inclusive, se vocês querem saber mais a respeito da profissão celebrante, além da minha consultoria, né, que ela é específica para cada caso, como eu disse, são diversas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Às vezes você já tem uma excelente escrita, você domina as técnicas de storytelling, mas você fica um pouco travado ou travada na hora de falar em público, né? Você fica inseguro, você fica nervoso. Então, às vezes é um ajuste, é uma habilidade que precisa ser treinada e não um combo inteiro. Porque, gente, além do curso que eu tive que fazer um curso de algumas horas relevantes, né? Sem contar o que a gente aprende mesmo na prática. Já são 8 anos, já, né? Mas eu me considero uma pessoa de sorte. Eu sempre gostei, faz parte da minha essência, as habilidades que, né, eu tenho para poder conduzir. Mas tem gente que tenta, só adormecido, tem gente que tem, renega, tem gente que tem, mas não sabe como aprimorar, tem gente que não tem, mas quer muito. Então, se vocês querem saber mais a respeito, deixa aqui nos comentários, que aí eu venho e trago esse conteúdo para vocês, tá bom? Clica para se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder os próximos vídeos. Não adianta nada você deixar aqui nos comentários pedindo o que você quer saber e não ser avisado quando eu lançar o vídeo respondendo a tua pergunta no comentário, né? Então já se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like para eu saber que você passou por aqui. E compartilha esse vídeo, sabe? Tem alguém que fala muito bem, que você imagina que tem tudo a ver com a profissão de celebrante de casamentos? Manda esse vídeo, quem sabe não é insight para ele, hein? Você pode ajudar, tá bom? Te vejo, até a próxima e um beijo!